Glória a Deus. Vamos continuar adorando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos declarar que o nosso Senhor, Ele deixou o céu, deixou toda a sua glória, se humilhou e por nós naquela cruz morreu. Senhor, exaltado, Pai, adoramos ao Todo-Poderoso. Receba essa adoração, Pai. Cante comigo, igreja. Deixo o céu pra me encontrar. Aqui não é este lugar, o amor assim, o mundo não nunca conheceu e nunca experimentarão. Aqueles que não estão na presença do Senhor são aqueles que experimentarão esse amor. Um amor que é infinito e está entre nós. Me alcançou um amor assim, o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim, o mundo não conheceu. Ele nos alcançou.
deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus Filho, Tu és Jesus Filho de Deus, Tu és Jesus Filho, Tu és Jesus Filho de Deus, Tu és Jesus. Cante, seja exaltado, seja exaltado, engrandecido nesse lugar. Seu nome é santo, poderoso é. E não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada Que apague o seu amor. a cruz A cruz me libertou, a cruz me libertou. seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Põe a mão no seu coração e cante. No altar de adoração, Jesus Filho, no altar de adoração, Jesus Filho, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada nós somos provas vivas ao estarmos nesse lugar, exaltando o nome do nosso Senhor Jesus. Somos provas vivas desse amor. Outrora perdidos, outrora sem salvação, mas aquele a quem nem seu próprio filho poupou, se entregou, ele despiu de sua glória, se humilhou como homem, e por mim e por você naquela cruz morreu como cordeiro, como ovelha muda. Naquela cruz ele foi entregue, mas ao terceiro dia ele não estava entre os mortos. Ele desceu até o fundo do inferno e ressurgiu com a chave da morte em suas mãos, e vive eternamente Ele está. Esse é o Deus que estamos adorando aqui, igreja. Quero convidar você a adorar com todo o seu fôlego a esse Deus todo poderoso. A cruz me libertou,
Seja sempre exaltado. Seja exaltado nesse lugar. Morreu em meu lugar. Tu és Jesus, Filho de Deus. Quero convidar a igreja nesse momento, pastora Benedita, eu sinto no meu coração que o amor do Senhor, Ele tem chegado aqui nesse lugar, mas muitos não têm deixado de viver esse amor. Ele nos alcançou sim, isso é fato consumado, mas muitas vezes rejeitamos esse amor, por negligência, por falha, pelo ego. Convido você a abraçar esse amor essa noite. O amor que nos alcançou, o amor que não tem limites, o amor que derramou o próprio sangue naquela cruz, mesmo não merecendo, pois Ele era santo, não merecia esse castigo. Era nós que deveríamos estar naquele lugar, mas o amor dele é incompreensível, e somos gratos. Eu sou grato por isso. Mesmo eu não merecendo, Ele morreu naquela cruz. Aleluia. Como forma de gratidão, eu entrego a Ele essa canção. Aleluia. E convido todo o povo nesse momento a fazer um coral. Aleluia. Cantando todos juntos. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Shekalabashé, uma salva de palmas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Aleluia. Quer exaltar o nome do Senhor? Bababachou, berrebarrabachei. Aleluia. Morreu em meu lugar. Aleluia. Entra. Entra. Entra na presença do Altíssimo. Aleluia. Você acredita que Ele é? Você acredita que Ele é Jesus Cristo, Filho de Deus? Aleluia. Uma das coisas que nós temos que aprender, irmãos. Pode continuar solando aí. Uma das coisas que nós temos que aprender é saber quem morreu por nós. É saber que não éramos dignos. É saber que não éramos dignos. E olhar para dentro de nós e ver as nossas condições espiritual e as nossas condições físicas. Nós estamos aqui para prestar culto ao Altíssimo, o Todo-Poderoso. Igreja do Senhor. Até quando vamos ficar dormindo? Até quando vamos ficar esperando? Olha as virgens, prudentes e imprudentes. Olha bem, irmãos. Começa agora a se examinar. Você faz parte do quê? Você é prudente ou imprudente?
Vamos dizer, você é sábia ou não é sábia? Se você é sábia, se você é prudente, você vai começar agora. E lembrar do que o Senhor já tem falado. Sabe de uma coisa, irmãos? Eu não aceito. Vocês podem murmurar, podem falar, pode o que vocês quiserem, mas eu não aceito nós estamos na presença do Senhor, do Altíssimo. Este louvor maravilhoso, e você fazer como se não fosse nada. Tenho certeza, outras coisas que não provém, que não vai te levar para a glória, que não vai te conduzir à vitória, você grita, aplaude, fala. Aí que está o nosso erro. Você acha que o Senhor nos ama, mas você acha que o Senhor se agrada num culto desse, numa maneira que Deus está fazendo, levanta-nos num louvor desse maravilhoso, e nós acharmos que nós estamos num banco da praça, acharmos que simplesmente estamos em casa e podemos relaxarmos. Não, irmãos, defeito todos nós temos, mas vamos buscar a qualidade que Deus tem para nós. Deus tem uma qualidade boa para nós. Vamos aprender a olhar para dentro de nós. Vamos tentar renunciarmos determinadas coisas e aprender a adorar. Começa a adorar. Vê, Shabá. Levanta a igreja. Levanta os que estão sentados. Põe-te em pé agora, todos, só os que estão doentes, mas ainda fica em pé para ser curado. Te desafia. Irmãos, quem fez mudança aqui que está arrebentado, é 4 ou 5. Mas o Senhor está nos renovando. Se você está cansado, eu não sei, mas o Senhor tira o cansaço. Começa a glorificar. Não olha para mim, porque se você ficar olhando para mim, te garanto para você que eu vou falar palavras que vai até te magoar. Mas olha, para você necessita de Cristo? Quem necessita de Cristo? Necessita mesmo de Cristo? Quem necessita de Cristo? Então começa a glorificar. Eu vou ficar no silêncio. Agora, por favor, agora é 6 e 7, Elias Júnior, 7 e 7. 7 e 7. Vocês têm... Vamos deixar mais ou menos uns 2 minutinhos para você estar glorificando. Mas olha os seus defeitos. E olha o que Deus tem para você. Não seja simplesmente emocional. Entra na presença. Porque se você é prazeroso, irmãos, torcer para um time, mas prazeroso é sentir a presença do Senhor. Baba! Seja exaltado. Aleluia. Eu quero ouvir vozes. Eu quero ouvir as vozes. Eu entendi para cantar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o seu nome. Aleluia. E preste atenção no que você está falando, hein? Aleluia! Deus, rica
Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Maravilhoso Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Esse mesmo? Oi? Esse mesmo? Pode ser esse mesmo. Termina ele. Aleluia. Agradecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, Seu nome é santo, poderoso e não há nada que apague o seu amor. a cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, Seu nome é poderoso é, e não Não há nada, não há nada, não há nada. que apague o seu amor. A cruz me libertou. 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 Aleluia. Faça Uma assim, salva de ó. palmas para o nosso Senhor. E ó, livre, livre, aleluia, estamos livres, aleluia, amém. Glória a Deus! Glória a Deus! A paz do Senhor Jesus a todos. Quem está feliz com Jesus? Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Exaltado para sempre o nome do Senhor. Podeis assentar. Louvado seja Deus. Mais um domingo nós estamos aqui. E o Senhor sempre falando duramente com a igreja. Quando Deus fala duramente com a igreja, é para que ela não venha tropeçar. É para que nós possamos alcançar a bênção, alcançar a vitória, amém? Da maneira certa, da maneira correta, na obediência à palavra de Deus. E é por isso que o Senhor fala, nós de maneira alguma gostaríamos de ficar falando aqui palavras duras, palavras... Eu confesso para os irmãos que não gostaria disso. Mas o Senhor é o dono da igreja. O Senhor é Senhor da igreja. É Ele quem vai resgatar. É Ele quem vai levar. É Ele quem vai... Amém? Amém, irmãos? Ele que vai vir nas nuvens dos céus. E eu acredito que não demora para resgatar um povo
lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E nós, como pastores, nós temos a obrigação de ensinar a igreja e de viver também. Não adianta estar cheio por aí de pessoas que falam, obrigam, fala pesadamente, mas não cumpre. Nos tempos de Jesus houve os fariseus, que eles trabalhavam dessa forma. E Jesus não poupava esse tipo de gente. Ele chamava de cães, chamava de lobos, e chamava de outras coisas, raças de víbora. João Batista chamou eles de raça de víbora. Então nós entendemos que o Senhor não quer isso. Amém? Então a gente vê acontecendo João 10:10, que eu sempre bato nessa tecla. O ladrão vem senão a matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então ele estava falando do ladrão, não Satanás, falando do ladrão, homens, mercenário, que ele começa o texto falando de mercenários. Então ele estava falando de pregadores, mercenários, que pregam a palavra do Senhor por trocas de dinheiro, por tantas coisas mais. E mais para frente, que ele trata com o diabo, que fala que o mercenário ele vem, destrói as ovelhas, pregam coisas que não edificam, mas as ovelhas gostam daquilo que ele fala. Pode olhar, irmãos, quando surge uma queda de um pregador, e até na última hora, o povo está ali, acreditando no que ele fala, e na verdade, não é nada daquilo. E a palavra de Deus, o próprio Cristo fala, que eles são mercenários, eles só vêm atrás de roubar, matar, destruir. Mas Jesus fala que Ele é o bom pastor, Ele é o verdadeiro pastor, que Ele dá a vida às ovelhas. Ele é o verdadeiro pastor, porque esses, Ele fala, vindo o lobo, aí é o diabo, os mercenários correm. Só que eles elaboram esse texto a Satanás, o ladrão vem senão matar, roubar e destruir, para livrar a pele deles. Mas nós estamos vivendo um tempo, igreja do Senhor, que o nosso Deus é Deus de justiça, é Deus de justiça. As coisas não demoram mais, elas acontecem rapidamente. Então, aonde nós pregamos, nós ensinamos, para que haja um despertar na vida dos irmãos, das famílias dos irmãos, para que, quando chegar esse momento, vocês vão estar firmes. Quando chegar o momento em que precisa acontecer alguma coisa para provar ou mostrar, vocês vão estar firmes, porque vocês ouviram, vocês prestaram atenção, vocês não murmuraram, vocês não foram embora, vocês ficaram ouvindo o sermão. Amém? Então essa é a razão de tudo. Eu vou... Glória a Deus. Gênesis capítulo 32, do versículo 22 ao versículo de número 32. Capítulo 32, versículo 22 ao versículo 32. Vamos falar de um personagem que tem tudo a ver com cada um de nós aqui nessa noite, mas da maneira como Deus trabalhou na vida deste personagem, Deus é poderoso para trabalhar também em nossas vidas. Que o trabalhar de Deus, mudando a direção dos nossos pensamentos, da nossa vida vivida, para alguns parece que não viveu, apenas o tempo passou. Para outros, houve uma mudança na conversão, mas com o decorrer, o passar do tempo,
parece que vai esfriando, parece que vai acabando aos poucos. Mas o Senhor, Ele é poderoso para trazer de volta aquele ânimo espiritual. Nós vamos entender que a maior parte, aliás, a grande vitória, não está nas conquistas, na conquista material, porque isso Deus faz acontecer, mas está na nossa maneira, como eu dei um ensino quinta-feira, eu, Elia Júnior e o Felipe, ela está na nossa mudança de vida, o nosso raciocínio, a maneira como nós entendemos as coisas. E muitas das vezes a nossa maneira de pensar nos atrasa. Muitas das vezes a maneira que nós achamos que é. Nós discutimos com pessoa, nós queremos razão, e na verdade nós estamos totalmente errados. Porque a razão sempre é do Senhor. Então nós precisamos entender, através da visão espiritual, através da visão que Deus está nos passando, nos despertando. Mas a situação, irmãos, que você pode estar bem financeiramente, você pode estar estruturado financeiramente, mas ainda falta algo, e você não conseguirá ir avante, até que você entra naquela situação, para entender o que Deus quer, para vencer algumas coisas em nós, para vencer alguma coisa que nos atrapalhou o tempo todo, porque a pessoa às vezes ela conquista, mas não é uma pessoa feliz. Às vezes a pessoa almeja um tal carro, ele consegue, depois que deu umas 2 voltas, vai entender que esse carro não edificou nada, falta algo ainda. Você consegue conquistar a casa, consegue conquistar uma série de coisas, no final de cada conquista, você vai entender que aquilo não significa nada, porque te falta algo mais importante. Às vezes, talvez eu me casando, eu vou ficar bem, porque o que falta para mim é uma esposa. Amém. Isso é o direito de cada homem, de cada mulher. Mas quando casa, já não é, parece que aquilo passou. Fica aquele romance, mas não como era antes, porque já conquistou, e o vazio ainda está lá, vai estar lá. Amém? Então fica aquela coisa, aquela brigaiada que a gente vê acontecendo, que antigamente acontecia com membros de igreja, mas começou a acontecer com obreiros, e agora está acontecendo com pastores. A coisa vai afunilando. Por quê? Separação. Não está bom o cônjuge, não está bom a esposa com quem casou, o esposo com quem casou não está bom, não está legal, está um vazio, acho que precisa dar uma esquentada, e acaba fazendo coisas que desagradam ao Senhor, acaba destruindo, e daqui a pouco estão buscando novos relacionamentos, e entende que já passou por 5 e não conseguiu firmar em nenhum, porque o problema não está nisto, o problema está em encontro com Deus. Amém, igreja? Então vamos fazer a leitura. Você me ajuda, Emily? Vamos fazer a leitura. Então você vai entender isso. Amém? Casais, irmãos, igreja do Senhor. Então precisa se encontrar com Deus. Quando nós encontramos com Deus, tudo muda, tudo fica maravilhoso, tudo fica mais fácil. As discussões, os problemas não vão acabar, mas vão ter uma solução para resolver aquele problema com Deus. Você encontrou com Deus. Jacó era um moço, ele era o neto de Abraão,
o pai da fé, filho de Isaac. Amém? Então você entende que era um moço que conhecia, cresceu no conhecimento da palavra de Deus. Mas ele enfrentou uma série de problemas, uma série de dificuldades. Sabe por que ele encontrou essa série de dificuldades? Algo mal resolvido, uma vida mal resolvida. Então a vida não pode ser mal resolvida, ela precisa ser resolvida. Amém? Mas para ela ser resolvida, é necessário que encontrem com Deus. Encontre com Deus. Porque quando você encontra com Deus, Ele vai te dar direção, Ele vai te dar calma, Ele vai te dar inteligência, vai te dar paciência, Ele vai mostrar para você o que Ele quer de você. E aí Jacó precisava disso. Ele tinha uma vida bem sucedida, ele foi bem sucedido. Ele mesmo fala: cheguei sem nada, estou voltando com uma fazenda, com uma fartura de filhos. Amém, servos e servas. Mas ele não estava resolvido. Amém, vamos lá? Você pode se colocar de pé, em pé, Emílio? E vamos ler. Que exigência, hein? Amém, mas é de Deus. É de Deus. Eu falo pelas possibilidades. Você pode ficar em pé. Glória a Deus! Amém? Você pode ficar em pé. Amém? Amém! Então vamos lá. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Amém? Nós entendemos que Jacó, para a gente dar um voo bem rápido, panorâmico, na história de Jacó. Vocês lembram que o nascimento de Jacó, diz que os dois, era Jacó e Esaú, estava lá no ventre de Rebeca. E os dois o tempo todo lutavam no ventre, os dois. E quando nasce Esaú, Jacó estava agarrado no calcanhar de Esaú. Ele já estava determinado. Ele estava determinado a tomar a todo custo a bênção desde o ventre. Ele estava determinado, porque a bênção da primogenitura com certeza seria de Esaú. Mas Jacó queria passar ele para trás e tomar posse da bênção. Aí vocês veem, vocês podem entender que com a ajuda de Rebeca, você vê ela interferindo, a mãe interferindo. Isso, irmãos, que sentimento, mãe, toma cuidado com sentimento. Pode fazer besteira, pode causar uma tragédia.
Às vezes o pensamento parece que está certo, mas na realidade não está certo. E muitas das vezes a sabedoria vem, aliás, a mulher busca falar na frente do homem. Na frente que eu falo assim, na dianteira. Que ela acha que as coisas se resolvem muito fácil. Vocês veem acontecendo com Sara, sugerindo que o esposo dela, Abraão, está demorando demais a bênção. Abraão, deita com Agar e tem um filho com ela e vai ser nosso, porque o filho que nasce do servo se torna dos donos, dos seus senhores. Mas não dá certo, porque havia uma promessa de Deus. E Isaac já estava velho agora. E já estava velho, chama o seu filho Esaú, eles foram crescendo e fala: filho, ele gostava de Esaú, era homem da caça, é o filho que ele gostava. E Jacó era mais passivo, mais tranquilo, mais sossegado. Fala: filho, você é do campo, eu quero comer da tua caça, um guisado da tua caça. Eu vou esperar. Eu quero comer um guisado feito pelas suas mãos e pela caça que você caçar. E ele pegou todas ali suas armas e vai para a caça. Mas enquanto Isaac falava com Esaú, Rebeca estava ouvindo. Ela estava ouvindo. E Rebeca gostava mais de Jacó. E por ela gostar mais de Jacó, ela falou: filho, eu vou dar um jeitinho. Cuidado, eu vou dar um jeitinho. Eu vou dar um jeitinho. E esse jeitinho, mas como, mãe? Meu irmão, ele tem o corpo mais peludo. Amém? Corpo mais peludo, e eu sou liso. Meu pai vai saber. Ele falou: não, eu vou preparar um guisado. O melhor guisado, do jeito que o seu pai gosta. Mas mãe, ela falou: corre lá rapidinho, lá, pega lá um couro de um animal, enrola em algumas partes do seu corpo onde ele vai tocar, e ele vai pensar que é o seu irmão. Aí você pede a bênção da primogenitura. Mas antes disso acontecer, Jacó já tinha feito isso. Jacó viu que Esaú não conseguiu nenhuma caça, e ele estava com fome, e Jacó foi lá e preparou rápido ali um guisado de lentilhas, bem saboroso, lentilhas, e falou: eu quero um pouco dessa comida aí, está cheirosa. O irmão dele falou: não, eu só te dou um pouco desta comida se você me der a sua primogenitura, os direitos do primogênito. Aí eu te dou um pouco. Não, aqui, lá, eu estou aí com o primogênito. Então, irmãos, quando a pessoa está querendo, quando a pessoa quer algo, ela negocia. Por isso que nós precisamos da dependência de Deus. Nós não podemos sair na loucura, nós não podemos sair na necessidade, que nós achamos que é necessidade, mas na verdade não é, de sair fazendo as coisas, e depois vem o arrependimento, e não tem mais conserto. Tem pessoas que abandonam tudo e correm atrás de algo, corre atrás de um prato de lentilha qualquer, e daqui a pouco, a hora que ele vê, que já comeu aquele prato de lentilha, e agora não tem como dar um passo para trás e pegar de volta. Então nós precisamos aprender. Eu não queria parar nisso, eu queria falar do Vale de Jaboque. Então isso, irmãos, é uma lição que nós podemos aprender aqui hoje, na hora de comprar qualquer coisa, na hora de decidir, na hora de abrir a boca para amaldiçoar, na hora de abrir a boca para falar besteira que eu falo, irmãos, é palavras negativas, palavras de destruição, porque não tem como dar um passo atrás, ela vai gerar vida, ela vai viver aquela palavra. Então o que acontece? Depois que falou, não tem como engolir aquela palavra de volta.
Então o que acontece? Ele foi lá comer o prato de lentilha e Jacó falou: estou numa boa, porque eu negociei. Eu negociei honestamente. Beleza, agora chega um momento que o pai dele pede esse guisado dessa caça. E ele foi caçar. Rebeca ouviu tudo aquilo lá e enrolou um negócio no prato. Ela fez um guisado saboroso, enrolou o couro onde ele ia tocar, no pescoço, aqui no braço, no corpo. E foi. Oi, papai. Ô, pai. Trouxe teu guisado. Quem está aí? Sou eu, seu filho, Esaú. Oh, que coisa. Sou teu filho Esaú. Chega aqui perto. O cheiro é de Jacó. E ele toca o braço, posto ali. É Esaú. Mas a conversa é de Jacó. Não, vai, coma. E ele comeu, né? Ele gostava de comer bem. Comeu. Terminou de comer. Agora, pai, me abençoa. Mas está aparecendo a voz de Jacó. E abençoou. Abençoou. Que bênção maravilhosa. As palavras. Abençoou Jacó. Jacó saiu dali. Tudo bem. E chega Esaú. Ufa, pai. Aqui está o guisado. Aquela alegria. O Senhor me abençoar. Aí, onde se viu Isaac? Que situação que ele fica. Não pode, a bênção não pode transferir aquela bênção. É a bênção da primogenitura. Não, agora abençoei seu irmão. Eu achei que era você. Tudo parecia você. Aí ele falou: pai, pelo amor de Deus, deve ter dado aquele desespero, aquela gritaiada. Não, pai, não pode. O senhor tem que me abençoar. E o negócio foi ficando confuso, complicado. Aí Rebeca vem: filho, eu ouvi falar que o seu irmão vai te matar. Olha aí a situação. O seu irmão vai te matar. Foge. Vai lá para a terra dos meus parentes. Parente dela, ou parente do pai. Vai para lá. E fique por lá. E dá-se a entender, e Jacó arruma tudo e sai em fuga. Eu só estou. E sai em fuga. E nessa fuga ele sabia que ele não podia voltar mais. Ele não ia ver mais a mãe dele. Ele não ia ver mais o pai. Olha só a lambança que foi feita. Porque, irmãos, aquilo que é nosso, não precisa de querermos interferir, entrar na frente de Deus, achar que Deus, que nós, ajudando Deus, vai favorecer alguma coisa. Não, irmãos, não vai não. Nós vamos atrapalhar o que Deus está fazendo, porque Deus tem a bênção, Ele sabe como fazer as coisas, Ele sabe, Ele é Deus, mas às vezes olhamos com um olhar natural, e achamos que não vai dar certo, achamos que não vai funcionar. Uma coisa acontece muito, irmãos, nos relacionamentos, tanto da esposa e esposo, então voltei a falar. Às vezes um faz um monte de confusão para agradar o esposo ou agradar a esposa, e daqui a pouco o negócio fica pior. Então é melhor pedir ajuda para Deus. Deus, eu não tenho condição de fazer isso, o Senhor me ajuda, o Senhor sabe um caminho melhor, eu sei que o Senhor sabe, toma a direção, faça com que, Senhor, dê tudo certo. Eu abençoo minha esposa, eu abençoo meu esposo, faça que tudo dê certo, Senhor. Eu abra essa empresa, esse comércio, eu compro esse carro, eu compro isso, aquilo outro. Faça, Senhor, mas não tenta ajudar o Senhor em nada, porque Ele é Deus o suficiente para resolver os nossos problemas. Amém, igreja? Amém. Ele é Deus, Ele tem o poder nas mãos para resolver as coisas. Amém? E Ele pode resolver. E tudo bem, ele sai em fuga. E ele chega num determinado lugar, e ele está cansado, pega uma pedra, coloca de travesseiro, inclina a cabeça, vai dormir. Mas ele tem um sono, um sonho.
E esse sonho ele vê uma escada. E essa escada, anjos subiam e desciam por ela. E ele, maravilhadamente, acorda, despertado. E ele diz: verdadeiramente esse lugar, ou terrível esse lugar não é outro lugar, a não ser a casa do Senhor. Aqui é o lugar, é Betel, no meio daquele lugar, no meio daquela situação, desesperado, fugindo da família, fugindo do irmão, deixou, agora não sabe se vai ver o pai mais, não ia ver mais o pai, não ia ver mais a mãe. Você não sai da memória, não sei se é mais de mil quilômetros, era muito longe, Padã Arã. E ele então desperta, faz um propósito para Deus. Deus, eu quero dizer, igreja, por mais que, obrigado, filha, por mais que você sente que fracassou, por mais que você sente que as coisas não deram certas porque você vacilou, por mais que você entende que você falou coisas que não agradou a Deus, por mais que você tenha desagradado pessoas, entristecido pessoas, eu quero dizer para vocês, Deus está em toda parte. Reconhece Deus, reconhece a presença do Senhor, e Ele mesmo assim, Ele vai te abençoar em tudo. E Jacó vai embora, olha que vida triste. E ele chega nesse lugar, encontra com Labão, acho que era irmão da sua mãe, isso mesmo, os parentes de Rebeca. Encontra com os seus tios, e ali ele recomeça a sua vida. Ele recomeça a sua vida numa terra distante, e já começa o processo. Ele começou a olhar para uma das moças, das filhas de Labão, e ele gosta dela, fica enamorado por ela, e agora ele pretende casar com ela, mas o seu tio fala: trabalha para mim 7 anos. Se eu estiver errado, os irmãos confira depois, que eu quero falar do Vale de Jabó. E ele trabalhou 7 anos por Raquel. Mas quando ele foi receber, na noite de núpcia, ali estava tudo escuro. Depois da festa, do banquete, amanhece o dia, ele vê que não era Raquel, era Lia. Amém? Isso me faz lembrar daquele desenho. Aquele desenho que a mulher chega em casa e fala que onde já se viu, Jacó era analfabeto. Ele queria casar com Raquel, mas não lia. Diz que ele era analfabeto, mas deixa isso para lá. Então, ele começa a trabalhar, hein? E recebe ali, e fala: mas não, eu vou trabalhar mais 7 anos. Eu te dou Raquel por esposa. Trabalhou mais 7 anos, conseguiu Raquel, e agora já tinha 2 esposas, já acrescentou alguma coisa na vida dele. E ele agora começa a possuir bens, começa a crescer, porque aonde a bênção de Deus está, há crescimento, prosperidade. Vocês não estão entendendo. Há prosperidade aonde Deus abençoou, irmãos. Há prosperidade. E eu creio que isto pode acontecer aqui. Ah, mas a minha vida é boa, então fica com ela, porque Deus tem muito mais para dar para cada um de nós aqui nessa noite. Quem crê, se coloca de pé e glorifica o nome do Senhor, que é o mesmo Deus de Jacó.
Glória a Deus! Glória a Deus! Podeis assentar. É o mesmo Deus de Jacó. Mesmo Jacó naquela vida de engano, mas ele tinha a bênção de Deus na sua vida. Mas chega o tempo, ele precisava voltar para sua terra, e ele tinha um grande desafio pelo caminho, e ele sabia que ele precisava de resolver esse BO. Mas nós entendemos que aquilo que nós pensamos que é problema, aquilo que nós pensamos que aquilo vai nos arrebentar, Deus está resolvendo um problema muito maior do que aquele. Ele achava que o problema era o seu irmão, que ele havia enganado há muito tempo atrás. Mas o problema, vocês vão entender que não era o seu irmão, mas na cabeça dele era o seu irmão. Mas Deus estava movimentando outra coisa, que aquilo era necessário. Ele sabe aquilo que é necessário para nós. Louvado seja Deus. E eu estou agora falando do trajeto até chegar a Jaboque. Acontece tantas coisas ali nesse intervalo aí, nesse inteirinho, nesse espaço de tempo. Acontece tanta coisa até ele chegar no Jaboque. E nós entendemos que, por mais que ele estava prestes a encontrar o seu irmão, mas havia um processo que ele deveria passar antes. É o processo que Deus quer de cada um de nós, esse processo. Às vezes tem muita gente aqui lutando para querer os bens materiais. Tem muita gente aqui buscando. Mas você vai ver que isso não vai ser a solução para o seu problema. A solução para o seu problema, você vai ver, é o que aconteceu com Jacó. A solução para os nossos problemas é o que aconteceu com Jacó. E havia o quê? Por mais que ele juntou tudo aquilo, mas ele estava convivendo com uma insegurança, ele estava convivendo com um medo, ele tinha uma história, um BO que ele deixou. Ele passou a perna no seu irmão, e agora ele sabia que seu irmão era maligno. Eu acho que ele era um dos descendentes de Moabe. Os descendentes de Moabe veio dele. Se não me sai da memória, o Edom. Mas vamos lá, isso não quero entrar nesse... Até os irmãos que estão gravando, aí depois vocês dão uma olhada nisso aí. Louvado seja Deus. Então havia medo, insegurança. E antes que ele pudesse enfrentar esse desafio, antes que ele pudesse enfrentar o homem, ele era preciso encontrar com Deus. Antes de você encontrar com sua situação aquilo que você precisa, é necessário que você encontre com Deus. Jacó precisava, ele estava a caminho da sua terra, ele estava a caminho para encontrar com seu irmão. Mas antes disso acontecer, ele precisou passar em um lugar e encontrar com Deus. Amém, igreja? Amém. Encontrar com Deus é você cantar: eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei
um encontro com Deus. Aleluia! Antes de resolver os teus problemas, encontre com Deus e vai para cima dos problemas com a graça de Deus, com a revelação de Deus, com a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Grandes vitórias são precedidas por grandes preparação de Deus. Grandes vitórias acontecem. Grandes vitórias acontecem. Mas maior é através das preparações. Deus está te preparando. Por que Deus não me dá isso? Por que Deus não faz isso? Por que Deus não entra com provisão? Porque Ele está te preparando para algo maior. Amém? E para algo maior você precisa encontrar com Ele. Ele trabalha em nossas vidas. Ele trabalha no nosso sentimento, Ele trabalha no nosso coração, trabalha na nossa saúde, Ele trabalha em tudo, para quando chegar o momento, você está preparado. Louvado seja Deus, você vai estar preparado. Você vai reconhecer que não era bem da maneira como pensava. Louvado seja Deus. Deus nos prepara no secreto. Antes de Deus te colocar em evidência, te exaltar, Ele já está trabalhando e você não está entendendo. Deus está trabalhando e você não está entendendo. Deus está movendo no seu interior. As coisas não deram certas, Deus está falando. É porque Ele está através disto trabalhando, para quando chegar, você vai regozijar na presença do Senhor, porque Deus está trabalhando. Não fica furiosa ou furioso, não fica bravo ou bravo, simplesmente entenda que Deus está movendo as águas. Se fosse para alguma coisa dar errado, já teria dado errado na sua vida, mas não deu errado, porque Deus está movendo. Não está entendendo isso? É Deus quem está trabalhando, é Ele quem está movendo. Então Jacó, ele faz o quê? Ele estava em direção do vale de Jaboque. Vale de Jaboque. Você andei até aqui, fiz tudo que precisava fazer, as coisas parecem não funcionar. É porque você está indo na direção do vale de Jaboque. Decisão, algo definitivo na sua vida. Por isso que muitas pessoas aqui não tomam decisão, não sabem o que quer da vida, porque joga para lá, joga para cá, joga para lá, joga para cá. Mas Deus quer mudar, Ele quer trabalhar, Ele quer fazer de você, irmão, irmã, uma pessoa muito bem sucedida nesta vida, exemplo para aqueles que olham. É isso que Ele quer fazer de nós, irmãos. Não é uma mensagem de motivação, não, é uma verdade de transformação na nossa vida. Aí então nós veremos o milagre acontecer. E ele faz o quê? Chegou no vale de Jaboque, ele faz passar a sua família, passa a sua fazenda, os seus servos com os bens, atravessa, dá-se a entender que é tipo uma balsa, eles atravessam para o outro lado. Aí começa o processo. Deus nunca vai começar um processo na tua vida no meio de outras pessoas. Deus começa um processo na sua vida solitário. Deus começa esse processo. Você fica e Ele vai. É um processo de Deus. É um trabalhar de Deus para amadurecer. Para amadurecer. Amém? Não adianta começar uma coisa de qualquer jeito, só porque quer. Não. É o Senhor preparando. Quando separa. Louvado seja Deus.
Nós estávamos falando, eu e o Juninho, nós estávamos ali todo dia. Se Deus quisesse Ele comigo ali, Deus prepararia meios financeiros fortíssimos, que é isso que Deus sabe fazer. Mas se Ele não fez, é porque Ele quer separar por um tempo, para que trabalhe na vida, não pelo dinheiro, que Deus tem muito para dar. Ele recebeu coisas que e nem ele sabia que fazia parte da vida dele, muito mais do que um salário, talvez. Mas Deus, Ele faz isso, porque o amor dele é muito grande, para nós não nos perdermos. Para nós não nos perdermos. E Ele faz isso. E Ele prepara nós, é sozinho, irmãos. Não é no meio de multidão, não é no meio da igreja. Elas acham que pode marchar assim no meio da igreja, acha que pode fazer o que quer ir, acha que pode, amém? Já começa assim. Mas o Senhor é maravilhoso, você sente a presença dEle. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele ficou sozinho, porque há momentos na nossa vida que ninguém pode lutar por nós. Eu não posso lutar mais para o meu filho. E Deus falou uma coisa interessante. Ele falou para mim assim: agora eu vou cuidar dele. Eu falei: meu Deus, quando Deus fala assim, Ele leva por caminhos, mas Ele está segurando. Amém? Ele está segurando. Eu lembro da cultura dos Cherokees. Sempre falo aqui quando eu lembro disso. Quando o líder está ficando muito velho, e o filho dele teria que ser o sucessor dele, o que ele faz? Ele pega o filho, ninguém fala para ninguém, isso é um segredo que eles tinham. Então coloca uma venta, tampa o olho do filho e fala: vamos no trajeto. E a ideia do filho é saber que, na lenda, é contada que o filho já sabe que o pai vai deixar ele sozinho, num lugar cheio de feras, num lugar cheio de serpente, animais ferozes, e ele vai ter que ficar ali. E quando chega nessa idade, eles ficam muito assustados. E então coloca lá o filho e larga, abandona. E ali ele fica ouvindo rugido, animais rastejando. Se ele for uma pessoa não preparada, ele vai tirar aquele pano dos olhos, assustadamente. Mas se ele era um bom guerreiro, ele permaneceria com aquele olho topado. E quando amanhece o dia, ele tira do olho aquilo, e ele olha do lado, e viu que o pai dele estava lá o tempo todo, cuidando dele. Só que ele levaria isso para outra geração, e ninguém sabia, os preparados. E eu louvo a Deus, irmãos, que Deus, quando fala eu cuido, mas nós estamos enxergando Deus. Às vezes oramos e falamos assim: Senhor, fica aqui comigo, estou passando por uma dificuldade grande, seja ela de enfermidade, seja ela financeira, seja ela de qual for a situação. Aí você ora e você não vê Deus. Senhor, tu não vai me dar uma resposta? Não há resposta alguma, é o silêncio de Deus. Mas quando tudo passa, Ele se revela dizendo: eu nunca saí de perto de você. Estava ali o tempo todo. Quando Ele manifesta para Jó, Jó estava sozinho. Ele não tinha ninguém que pudesse o servir. A única esperança que ele tinha era a sua esposa.
Mas ela também, devido ao cheiro, não é fácil, irmãos. A gente pregar contra a mulher de Jó é fácil, mas vai viver isso, um cheiro horrível, cheirando mal, podre, a carne podre. Ela fala para Jó, ela sugere para que ele possa amaldiçoar o Deus que ele servia, porque ela via Jó orando, adorando o Senhor, e morre. E Jó fala, você fala como uma louca. Bendito seja o nome do Senhor. E o que sobra para Jó era um pequeno caco de telha, que ele coçava as feridas para amenizar a dor, aonde os bigatos, aqueles vermes caíam, amenizava a dor. Mas quando tudo estava passando, Deus fala para ele, Deus vem no redemoinho e fala para ele, há quanto tempo, conjecturando, há quanto tempo, Jó? Você acha que eu estava longe? Eu estava o tempo todo perto de você. Você acha que você passou perto da morte? Eu nem entendei o que é morte, Jó. Porque eu estava perto de você. Deus, irmãos, é muito mais, deixa eu me controlar, do que nós pensamos. Às vezes discute, briga, faz coisa errada. Não precisa disso. Deus é fiel, Ele sabe das coisas. Se você é honesto, se você é obediente, Ele está com você. Mesmo que você não ouve a sua voz, mesmo que você não sinta Ele perto, mas Ele está perto. Não depende do teu sentimento, não depende do que você acha, depende dEle. Ele é Deus em toda parte. Está certo que Ele não vai me apoiar em coisas erradas. Eu estou dizendo em obediência. Louvado seja Deus. Então essa experiência nós precisamos aprender a viver individualmente. E agora no vale de Jaboque, aparece um personagem que Jacó estava ansioso, esperando o que ele iria fazer, a maneira como ele falaria com Deus. Ele começou numa batalha de oração, ele começou a orar, ele começou a rasgar o coração na presença do Senhor. Quando nós rasgamos o coração na presença do Senhor, Ele se manifesta ali, e nós insistimos assim, com a oração, dizendo, Senhor, ouça-me Senhor, muda a minha vida, trabalha na minha vida, por mais que você não sinta nada, mas continua lutando. Jacó continuou lutando, ele decidiu, passou todo mundo, e ele ficou naquele lugar escuro, e ali ele lutava com Deus, através da oração, uma coragem tremenda, ao ponto de Deus dar a ele um outro nome, pela coragem. Ele não ficou blasfemando, ele não ficou lamentando e chorando. Não, é Deus em quem resolve os nossos problemas. É Ele que é a solução para os nossos problemas. E esse homem luta com Jacó. E quando está amanhecendo o dia, ao romper do dia, começa ali uma glória a Deus. Ele prevaleceu. Nós podemos prevalecer, nós não somos diferentes de Jacó. Podemos prevalecer também. E Deus estava naquele momento trabalhando no caráter. É o lugar que Deus trabalha em nossas vidas. Achamos que estamos bons, achamos que estamos preparados, achamos que somos... Não! Deus é quem conhece o nosso caráter. E Ele forja o nosso caráter todo dia. E há momentos que Ele fala, fique... Ele nos separa. Às vezes mesmo vivendo no meio de uma multidão, nós sentimos solitário, porque Ele está trabalhando e forjando o nosso caráter, para nós irmos até o fim, para nós levarmos a palavra dEle com amor, com entendimento, com sabedoria. Então nós entendemos que Deus, muitas das vezes, está falando no começo, Deus não está, Ele não quer apenas mudar a situação,
Ele não quer, Senhor, eu quero isso, amém, eu te dou uma casa abençoada. Não. Primeiro ele está interessado em mudar o seu interior, o meu interior. Ele não se agrada da maneira que muitas das vezes nós nos portamos. E Ele vem para trabalhar no nosso interior. Enquanto Ele trabalha no nosso interior, nós não vamos correr risco e nós não vamos decepcioná-lo. E Ele trabalha no nosso interior, Ele forja o nosso interior. Aí depois de quando o nosso interior estiver forjado, Ele fala: toma todas as bênçãos que eu posso te dar. Toma um pouco aqui. Eu acho que vocês não entenderam. Se você entendeu, se coloca de pé e aplaude Ele, porque é Ele quem cuida de você. Glória a Deus. Amém, igreja. Eu já estou encerrando. É Ele quem sabe de você. Não discuta com pessoas, com homens. Simplesmente lute com Deus. É Ele que Ele que te entende. Ele sabe quem você é. Ele sabe o seu nome antes de sair do ventre da sua mãe. Ele já te conhecia. Ele já sabia de tudo. Não queira mudar o caminho. Apenas creia. Então nós entendemos que Deus quer trabalhar no nosso interior. E nós entendemos que nós precisamos de algo, perseverança. E Jabó, que é o lugar de perseverança. Amém? E a palavra do anjo, o que é? Aliás, de Jacó para o anjo era o quê? Não te deixarei. Não te deixarei. Enquanto não me abençoar. Não te deixarei. É na luta, é na oração. É no jejum, não é na reclamação, não é no abrir de boca e amaldiçoar alguém, mas na perseverança, porque Jacó falava: pode acontecer o que for, mas não te deixarei. Eu não quero mais esta vida que eu levei até aqui, eu quero uma vida mudada. Não te deixarei enquanto não me abençoar. Enquanto não me abençoares. Jacó, ele recusa desistir. Porque muitos aqui desistem. Porque muitos daqui abandonam, larga para lá. Não, Jacó não desistiu. Ele prosseguiu. Louvado seja Deus, a perseverança. A perseverança em Deus recebe aquilo que Ele prometeu. Se você é perseverante, você vai receber o que Ele prometeu. Amém? Quem crê, diga glória a Deus. Então nós entendemos. E Jacó agora, o que acontece? Ele tem o seu nome mudado. Você não vai chamar mais Jacó. Esse não vai ser mais o teu nome. Amém? Você vai ser chamado de Israel, esse é teu nome. Como um príncipe lutaste com Deus. Não importa quem você foi ou deixou de ser. O que importa é que Deus mudou o seu nome, mudou o meu nome. Se nós estamos aqui porque nós queremos Deus, se nós estamos aqui porque queremos Deus, então vamos deixar Deus trabalhar no nosso caráter, para não precisar nunca chegar alguém aqui e falar: gente, nós cantamos louvor, vocês não se manifestam. Gente, mas eu manifesto com o meu coração. Amém, tudo bem, mas a expressão é outra coisa. Amém? Mas que nós possamos ter o nosso caráter transformado, em nome do Senhor. Então ele, de enganador, tornou-se príncipe com Deus. Imagina isso, irmãos. Amém? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Ninguém tem o verdadeiro encontro com Deus e continua do mesmo jeito. Quem já pisou nos santos dos santos
em outro lugar, não sabes viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Entenda isso. Quem teve um encontro com Deus não consegue ser a mesma pessoa, não pode continuar sendo a mesma pessoa. Nós se encontramos com Deus, a nossa vida precisa mudar e nós sermos abençoados e exemplo nessa terra enquanto nós vivemos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero parar por aqui e pedir para que você se coloque de pé e olhe para esta palavra, olhe para o teu coração, olhe para a tua vida e veja como você tem andado, como você tem se posicionado, para que ninguém não fale para você assim: olha, não seja eu, a pastora Benedita, dizer assim para você: gente, olha que louvor bonito. Não, você vai sentir de dentro do teu coração e vai glorificar Deus, vai exaltar o nome do Senhor, porque Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Você acredita no Deus Todo-Poderoso, o Deus que está aqui, o Deus que está aqui, louvado seja o nome do Senhor. O lugar passou a ser chamado Peniel. Vi Deus face a face. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. O Juninho vai cantar um hino com o Tutu. Vem aqui rápido aqui, vem cantar, vem adorar o Senhor. Vai dar tudo certo, amém. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Deus está conosco, não esqueça disso. Deus está na sua casa, Deus está no seu trabalho, Deus está na hora que você está nervoso ou nervosa, irado ou irá, Ele está ali. Então creia que Ele pode mudar a sua vida, o seu coração, a sua mente. Ele pode mudar e Ele está aqui neste lugar. Vem aqui, pastora Benedita, vamos orar para esse povo, orar por nós. Louvado seja Deus, e Deus vai manifestar a glória dele. Pós essa oração, no culto vai ser encerrado e o Elias Júnior vai estar cantando com o Tutu aqui. Amém? Amém. Glória a Deus. Vai desistir ou não? Vai continuar lutando ou não? Até que tudo mude, venha mudar na sua vida. Glória a Deus. Amém. Glorioso e eterno Deus, te louvamos, te agradecemos pela sua graça e pela sua misericórdia. Te agradeço, Senhor, pelo seu amor, pela sua grandeza, pelos teus projetos, ó Pai. Tu és o Senhor Deus Todo-Poderoso, o exaltado, o Altíssimo e Todo-Poderoso. Pai amado, perdoa sim a mais, suderrai de machai, asmiando nevachei, e toma, Senhor amado, tudo em tuas mãos, Senhor. Tu tem falado, ó papabalabachei, de conversar contigo, sem andar na machou, e ensina, Senhor, nos, ó Pai, contar tudo para ti. Chama sub rebaixar, anda sobre cá, chebalabachei. Tem hora, ó Deus amado, que confiamos em homens, confiamos até errado, contamos as nossas situações, mas não confiamos em Ti, Senhor. Não falamos para Ti, não olhamos também para as nossas condições, se estamos, ó Deus, prontos para recebermos aquilo que o Senhor tem. E o Senhor tem sempre o melhor. Glória a Deus. Porque que o Senhor tem sempre o melhor. Tu viste, ó Pai amado, que cada um, alguns, ó Senhor, onde estava, o seu olhar de amor, o seu olhar de misericórdia foi ali, Senhor, chamou, atraiu, Pai. Aleluia. Quer prova melhor do que essa? De saber que Tu estás, ó Senhor, conosco, de saber que Tu, Senhor, nos ama. Glória a Deus. Aleluia. Mas nós às vezes não mostramos o nosso amor para contigo. Meu Deus. Não renunciamos. Não, ó Pai, falamos, ó Pai, a verdade para Ti. Procuramos esconder. Oh Deus. Mas o Senhor nos vê.
Glória. Aleluia. Tem crente que tem que ir, ó Senhor amado, para o ventre do peixe, para saber que tu és Deus. Oh, Senhor. Aleluia. Tem uns, ó Pai amado, que tem que ir para os porcos, para saber que o Senhor é Deus, para saber que na tua casa, na casa do Pai, há fartura. Glória a Deus. E Senhor. E às vezes recusa o que tu tens, Pai, por causa de ego, de maldição familiar, que não quer largar, que não quer deixar. Meu Deus. Deus trabalha em nosso ego. Meu Deus. Trabalha, Senhor, ensina, como eu dizia para as tuas filhas hoje. Rasgar o urso, cortar o urso no meio. Meu Deus. Arrancar a cabeça dele. Meu Deus, em nome de Aleluia. Pegar o leão e rasgar ele inteiro, Senhor. Oh, Deus. Mas às vezes, Senhor, confiamos tudo errado. Meu Deus. Confiamos às vezes nas nossas forças. Confiamos, cada baixeia, eu tenho que ser eu, Uricanta Namasu. Meu Deus. Às vezes, ó Deus amado, deixamos de te amar e amamos pessoas erradas. Meu Deus. Meu Deus. Nem às vezes nós não amamos a nós mesmos. É verdade, Senhor. Para reconhecer, saber que era miseráveis. Porque se reconhecemos que nada éramos e saber que tudo somos, que é em lugares altos. Há pessoas que misturam lugares altos, Senhor, acha que é só o altar. Lugares altos é a tua presença, Pai. Aleluia. Lugares altos, Senhor, é estar diante de ti, meu Pai. Aleluia. Lugares altos é saber que o Senhor nos rebaixou e anda lá, nos resgatou. Meu Senhor. Aleluia. E hoje estamos aqui, Senhor, glorificando nas. Aleluia. Glória a Deus. A serva, Senhor, tua se embaixou, que tem temor. As servas tuas, ó Senhor, que te ama. E tu diz assim: só te faz, só te nas. Tu vai saber que eu te amo. Tu tem perguntado: tu me amas, Deus? Será que tu me amas mesmo, Senhor? Deus. E o Senhor diz: te amo. Tu és minha, te separei de pequenas para mim, diz o Senhor. Vou te colocar em lugares mais altos do que você imagine. Glória a Deus. Meu Deus. Meu Deus. Aleluia. Grande são os meus caminhos. Aleluia. Grande Deus. Grande Deus de mistério. Aleluia. Aleluia. Põe-te em pé, minha serva, diz o Senhor. A esposa do Jonas. O Senhor diz: põe-te em pé, minha filhinha amada. Rebaixei. Ricalabaxu, quanta tristeza. Tu se me canta, namachei. Tu se esconde dentro dela. Meu Deus. Tu és minha, diz o Senhor, para ti que tu és dele. Aleluia. E ele diz mais assim: filha, sai da caverna. Meu Deus. Você está se escondendo.
não se esconde de mim, diz o Senhor. Ribachurianda lamachei. Meu Deus, que tudo pode. Tudo tenho eu para fazer na sua vida grandes coisas. E tu verás. Tu verás. Tu pergunta, Deus, eu sou incapaz. Não consigo. Mas Deus diz assim para ti: baixei, ora para o alto, que tu vai ver que estou contigo, e tu vai ver o que andas tu ribicanta labachu. Tu não é rejeitada, tu és separada. Não manamachandeanda. Até quando tu vai ficar desse jeito? Meu Deus. E os meus eu faço o que eu quero, diz o Senhor. Os meus eu faço o que eu quero. Tu sabes o que estou dizendo agora. Você faz uma pergunta e eu estou te respondendo. Os meus eu faço o que eu quero. Eu separo. Então põe-te em pé, que você é uma delas, separada. Aleluia. Minha. Aleluia, glorioso e eterno Deus. Obrigado pela sua grandeza. Obrigado pelo seu amor. Eu sei que o Senhor age. E sei que o Senhor faz. E sei que tu diz assim ainda: serva-me, até quando vai querer comer bolota? Meu Deus. Tu já não provaste do meu manjar? Amém, Keila? Meu Deus. Tu já não provaste do meu manjar? Meu Deus. Até quando? Meu Deus. Não tem pergunta, não tem resposta. Só me responde: até quando? Eu te pergunto, tu vai querer comer bolotas? Raba! Meu Deus. Iribecou, maná. Há coisas no seu coração que tu pensas que não vejo, que tu pensas que não ouço. Mas cuide-se. Toma, Sheba. Cuide-se. Aleluia, cheio. A minha palavra não passa. Não brinque com a minha palavra. Aleba chore canta labachei. E Deus diz assim: igreja minha, leba churica labalabalabalabalas. Meu Deus. Sou o noivo. Iba. Estou vindo. Deus agora. Alabachá. Lá foi feito para coxos, mas que me ama. Quem quer Bacheba? Há pessoas que não entendem o que é ser coxo. É largar algumas coisas e entrar no reba. Meu Deus. Alebobababachei. Meu Deus. E tudo e bechamanacei vassourevas. Há árvores frutíferas que eu tenho plantado neste lugar. Alabachoreandarás. Te prepara, igreja minha. Te prepara. Preste atenção, igreja do Senhor Jesus, que o Senhor está dizendo. Te prepara. Aleluia. Assim ama, sim ama, mas tem que ter renúncia. Maria, o Senhor diz assim para ti, ó: estou entrando na tua casa. Meu Deus. Tu vai ver o que eu vou fazer, diz o Senhor. Tem coisas que te dói. Tem coisas que te machuca. Até mesmo de você mesmo. Mas o Senhor diz assim: eu estou entrando.
E eu não faço nada pela metade. Aleluia! Tu vai ficar pouco tempo naquele lugar. E vou pôr o teu no estreito. Não tirei para viver do jeito que quer. Meu Deus. Papá! Senhor. Mas ai, alabaxere, anda, alabaxere. Esse é o Deus, pastor Elias. Esse é o Deus. Esse é o Deus. E é o anda sobrecai que opera aqui. Aleluia. E tu, filho? Diz o Senhor assim, tu não vai ser mais o mesmo. A partir de hoje, de agora, põe a mão sobre ele. Tu não vai ser mais o mesmo. Aleluia. Vá, vá, vá. Alama chore cantarabacheia namassou. Eis que tomo eu em ti, de ti, a boca agora. Essa boca vai me exaltar, vai orar. Essa boca vai profabaixar e profabaixou, e vai acontecer. Aleluia. Pode orar, pastor. Bendito é o nome do Senhor dos Exércitos. Maravilhoso Deus. E não adianta ficar com medo, porque o Senhor vai fazer. Bendito é o nome do Senhor. Sim, ó Deus. Louvado seja o teu santo nome. Aleluia. Aleluia. Maravilhoso. Para sempre. Oh, aleluia. Levante a sua mão direita para os céus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E vou abençoar vocês com as bênçãos de Deus. Que o amor do grande Deus, nosso Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão do Espírito Santo do Senhor e a consolação esteja com todo Israel. E todos digam amém. Deus abençoe. Ótima semana. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu Deus. Deus te abençoe. Tô quebrado.
de alegria.